Boa tarde a todos. Então, hoje a gente veio com a intenção de propor para vocês uma solução prática e flexível para o seu laboratório. Eu não sei se temos microscopistas presentes. Adoro! Então, a partir de hoje, teremos alguns. Eu vou apresentar para vocês o nosso microscópio eletrônico de varredura de bancada. Temos uma linha grande de microscópios convencionais com maiores resoluções, mas a gente entende que hoje poucas pessoas conhecem essa praticidade, essa flexibilidade de existir um microscópio com uma estrutura tão simples, e de uma resolução inovadora. Então, o nome dele é TM4000, a gente está com ele exposto aqui. Ao final, farei um convite para vocês conhecê-lo pessoalmente. Bom, ele trabalha em 4 tensões de aceleração, a gente consegue trabalhar em 5 kV, 10, 15, 20. É claro que se vocês não têm muito conhecimento sobre o assunto, fica meio vaga essa informação, mas quanto maior a tensão aplicada ao feixe, a gente consegue melhorar a resolução. Dentro da varredura a gente vai trabalhar, dependendo da amostra, dentro dessas faixas de tensão de aceleração, para adquirir o resultado esperado. A gente consegue fazer 2 tipos de detecção de elétron reto espalhado e detecção de elétron secundário. Vou mostrar para vocês a diferença entre eles. Esse microscópio também trabalha com pressão variável, então a gente consegue trabalhar com 3 faixas de vácuo sem qualquer manipulação do equipamento, apenas com clique de mouse. Existem alguns equipamentos que são necessários inserção de abertura ou mudança de chaves físicas. No nosso equipamento, apenas com 2 cliques de mouse em poucos segundos, a gente consegue cambiar entre essas faixas de vácuo. A gente também consegue acoplar ele com uma microanálise de raio-x, então a gente consegue fazer a análise química da amostra, também vou mostrar um pouquinho disso para vocês, e trabalhamos com as marcas líderes de mercado, a Bruker, a Oxford e a Amtec, podendo também ter a função multi-zigue-zague. Eu também prefiro mostrar com imagem, então já vou mostrar para vocês o que seria essa função. É possível também acoplar ele em software tridimensional, então ter a área de interesse não só a imagem, como também a reconstrução tridimensional dessa área. Eu também vou mostrar um pouquinho para vocês adiante. É possível acoplar, para vocês que trabalham com materiais, isso é bastante importante, um estágio de resfriamento e aquecimento, também um estágio de tração e compressão. E aqui, a título de curiosidade, a gente consegue acoplar ele no sistema de transmissão varredura. Eu não conheço outro equipamento de bancada no mercado que tenha essa função. Um software dedicado à análise de partícula de resíduos de arma de fogo, também só por curiosidade para vocês conhecerem. Um software também de identificação e caracterização mineral, o EMIX, também é bastante conhecido no mercado da mineralogia. E uma das maiores vantagens desse equipamento é não precisar de contrato de manutenção. Ele é um equipamento muito robusto, não quebra, que é muito ruim pra gente, pelo menos pra mim. Eu me apego muito a pessoas e depois que eu instalo e dou o treinamento, eu nunca mais vejo aquele cliente, a não ser quando ele me liga para tomar um café. Pra mim isso é muito triste. Mas a gente tem em torno de 130 unidades instaladas no país e todas em funcionamento. Então aqui um exemplo, do tipo de detecção que ele faz. É bem, não sei se vocês já ouviram ou já viram imagens de varredura, mas a imagem de elétron reto espalhado, ela vai dar pra gente informações mais de número atômico, por contraste. Então a gente tem essa imagem mais em tons de cinza, e de elétron secundário mais de superfície. Então a gente consegue ver rugosidade, porosidade por esse tipo de detecção. Eu botei mais um exemplo aqui da diferença das 2 análises. A Hitachi trabalha com esse conceito de produtividade, de menos tempo, de aquisição e mais resultados. Então a gente consegue também fazer análise simultânea nesse equipamento desses 2 sinais. E uma análise de mix, que ele chama de mix, que ele junta as 2 imagens, então a gente consegue em menos tempo gerar mais resultados. A pressão variável, ela vai servir
também para aquelas amostras que a gente não conseguiu preparar ou não é muito condutiva, né? Ela carrega, a gente chama de carregamento. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Então, tendo essa função de baixo vácuo, a gente consegue trabalhar com amostras sem cobertura metálica, né? Isso aqui é uma imagem carregada, né, em alto vácuo, e apenas cambiando, né, diminuindo o vácuo de dentro da câmera, né, inserindo o ar dentro da câmera, a gente consegue, então, imagens mais nítidas. Botei aqui um do lado do outro, nessa hora vocês fazem aquele olhar. Amém? Obrigada. Como eu falei, a gente também tem a opção de trabalhar com microanálise de raio-x, e aí, além da aquisição da imagem, a gente também consegue fazer uma análise química da amostra. A gente trabalha com as empresas líderes de mercado. Ah, Raquel, mas qual é a melhor? É a gosto do freguês. Né? Todas elas vão ter uma super sensibilidade, todos vão gerar praticamente os mesmos resultados, mas tem clientes que preferem a interface de uma ou de outra. Então, a gente trabalha com essas três empresas. É possível, então, fazer análise pontual, análise química pontual da amostra, ou por área, ou por linha, depende do tipo de análise, né, do tipo de resultado que o estudo, né, que a amostra vai necessitar. Ou a gente também pode fazer um mapeamento químico da amostra, selecionar uma área e ele vai mostrar para a gente todos os elementos químicos exatamente onde eles se encontram. Todos os softwares que a gente trabalha, todos os tipos de detecção de ADS que a gente trabalha fazem o mapeamento também. A função multi-zigue-zague, ela realiza uma montagem, né, de diversos campos em uma única imagem. A varredura, né, a gente precisa ter muita resolução. Se a gente precisar ter muita resolução numa área muito grande, vai demorar muito, né, para adquirir ponto a ponto. Então a gente seleciona lá a área que a gente quer, ele vai adquirir, trabalhar sozinho, né, pela gente, né, para ganhar tempo. E ao final tem uma imagem, a gente vai ter uma imagem grande, só que com grande resolução. A gente consegue fazer uma aproximação digital em cada área e ter resolução. Assim como armazenar múltiplas áreas que a gente quer, né? A gente tem acoplado ao microscópio uma câmera de screen, né? Uma câmera esqueci o nome, Léo. De navegação. Uma câmera de navegação interna, então a gente consegue marcar dentro dessa amostra, né, os campos que a gente quer varrer, e o microscópio também vai trabalhar por nós, né, a gente. O software tridimensional, como eu falei, ele não vai inclinar a amostra, ele vai trabalhar com os segmentos do detector de eletroreto espalhado, então ele adquire imagem em diferentes angulações, e ele junta essas imagens e faz uma reconstrução. A gente tem ali um pedaço da nossa amostra, uma área de interesse de maneira tridimensional. Como eu falei, é possível acoplar um estágio de resfriamento e aquecimento da amostra durante a aquisição, ou de tensão e compressão. Né? Eu não sei com que material vocês trabalham, mas a gente consegue fazer essa análise durante a aquisição da imagem. Através desse holder, que serve do microscópio de bancada da Hitachi até o de alta resolução, a gente também consegue fazer uma análise de transmissão varredura. Né? O feixe de elétrons, a gente tem... Eu não quero... Aqui fica a grade, né, com a amostra. Não sei se vocês estão mentalizados com a amostra de transmissão, mas em geral a gente prepara elas numa gradinha. Sim? Não? Passa lá no estande que eu mostro para vocês. Então a amostra é inserida no holder, o feixe de elétrons interage gerando sinais, né, para o cintilador. O cintilador, então, retorna esse sinal como luz, né, para o sensor exclusivo da Hitachi, chamado VD, que é um sensor de ultra sensibilidade de baixo vácuo. E aí ele vai tornar lá aquele sinal, transformar essa imagem em pixel e formar a imagem de STEM. Eu trouxe um exemplo biológico, porque são os exemplos bonitos. Alguém sabe o que é isso? Vocês lembram? Parece uma célula. É uma célula, muito bem, ele lembra.
célula é lindo, né? Então, aqui, olha, aqui a gente tem é um corte, tá? Ultra fino de material biológico. Então, aqui a gente tem, ó, a membrana celular, a gente consegue ver o núcleo, retículo, algumas mitocôndrias. Então, é claro que ele não vai nos dar uma resolução como um microscópio eletrônico de transmissão convencional, porque ele opera até 20 kV, né? Você vê, os convencionais operam de 80 a 120, então é bastante diferente, né, a tensão de aceleração. Mas aqui essa imagem foi feita em 15 kV, nesse microscópio que a gente está expondo aqui, tá? Aqui o software que eu falei para vocês, de análise de resíduos de arma de fogo. Então, título de curiosidade, tá? Eu sei que não é a área de vocês, mas é bacana que vocês saibam que a gente tem um software dedicado a isso. Ele vai analisar suspeitos de crime, né? Ou de quem está na área do crime, né? Através da varredura, ele consegue juntar a varredura e a microanálise e dizer se ali tem partículas características de disparo de arma de fogo. Assim como o nosso software de identificação e caracterização mineral, o ENIX, que é conhecidíssimo no mercado da mineralogia, ele também a gente também consegue utilizar o microscópio eletrônico de varredura de bancada para essa aquisição, tá? Vou falar rapidamente, fazer uma propaganda aí da nossa linha de produtos. Então, a gente não trabalha somente com microscópio eletrônico de bancada, a gente tem muitas unidades instaladas no país, né? A Itachi entrou no país com essa modalidade de microscopia, mas há alguns anos a gente já tem comercializado também os microscópios convencionais de alta resolução. Então, essa daqui é a linha de microscópios convencionais, né, de canhão convencional, vácuo variável. O Flex, ele é um intermediário entre um convencional, que vocês já devem ter visto em algum laboratório. Ele fica entre o de bancada e o convencional, então ele também não exige contratos de manutenção, grandes infraestrutura, mas ele vai ter uma resolução um pouquinho maior do que o microscópio de bancada, que é a única limitação desse microscópio, né? Por ser um microscópio mais simples, né? A gente também trabalha com field emission tipo Schottky, então a gente tem uma linha de microscópios também com alta resolução, e aí, dependendo do tipo de canhão, a gente tem um tipo de resolução, tá? Aqueles já são de maior resolução. E tem um segundo tipo de alta resolução, que são os cold emissions, que eles são maior ainda a resolução, né? mais especializados. É um spoiler, mas agora temos um microscopista aqui, mas a gente está com uma ação super bacana para o SU 9000, que é hoje o microscópio mais desejado nesse país, né? A gente tem recebido muito feedback positivo e a gente está com uma ação especial. Quem quiser, a gente vai estar aberto à conversa. A gente também tem a linha de transmissão, então a Itachi vem com esse conceito de ergonomia, de facilidade. Então é um microscópio sem ecrã, um microscópio que a gente consegue trabalhar de luz acesa, e o de alta resolução também, com correção de aberração cromática, que também é um dos microscópios que a gente tem tido muito feedback positivo. É um desejo de consumo, né, de muitos laboratórios. E a gente também tem um microscópio com um canhão tipo FIB, né, com três tipos de canhão, né? Ele trabalha com canhão de elétrons normal, com canhão de gálio e com canhão de argônio. A Itachi também tem a linha de preparo de amostras, né? Algumas amostras precisam ser previamente preparadas antes de serem analisadas por um microscópio eletrônico, então a gente trabalha com essa linha. E vocês estão preparados para o futuro? Eu convido a todos a nos conhecer o nosso equipamento de bancada que está lá exposto no nosso estande, e mais curiosidades ou perguntas sobre os outros equipamentos, a gente também vai estar lá disponível para vocês.